Ô tio, eu acho que eu sou preguiçoso. Essa afirmação foi de um jovem, filho de um amigo meu, que eu reencontrei. Eu tava andando na rua, andando na rua, ele olhou para mim e falou: tio, eu acho que eu sou preguiçoso. No vídeo de hoje a gente vai conversar por que ele afirmou que eu sou preguiçoso, por que essa relação de preguiça com produtividade foi o feedback que ele falou, que ele recebeu também dos amigos, do pai, do primeiro trabalho dele e tudo isso. Eu tô dando risada porque foi dessa maneira, assim, não foi assim na rua, mas foi na padaria. A padaria eu encontro muita gente do bairro e tal, mas ele é um filho de um amigo meu que ele até falou assim: eu acho que realmente eu tinha que encontrar você, tio. Ele me chama de tio porque a gente já se conhece há alguns anos, né? Sabe aquela questão? E a gente, nesse vídeo, vamos conversar sobre por que ele estava afirmando que ele era preguiçoso. Vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre significado no trabalho, vamos falar até sobre propósito de vida. Eu aprofundei a conversa porque foi num domingo, no período da manhã, que eu estava fazendo a caminhada diária e tal, e ele tinha um tempinho, porque até ele ligou para os pais e falou: pai, eu tô com o tio aqui, com o tio Eda, e eu tô conversando com ele sobre a vida. E a gente vai conversar sobre... E a primeira pergunta foi assim: mas me fala um pouco, por que você está falando que você é preguiçoso? Imagine o seguinte, ele está recém-formado, na sua primeira atividade profissional, e recebeu a primeira devolutiva do seu feedback, né, do processo. Não que a pessoa tenha falado que ele é preguiçoso, foi o significado que ele deu, né? Porque o radar era a questão da produtividade. E eu estava ouvindo ele falando, e tudo que ele estava falando para mim estava gerando para o meu radar, para a minha escuta, de tentar validar o que ele estava falando, era algo como uma produtividade tóxica para ele, que não fazia sentido para ele. E aí, como eu o conheço, né, conheço a família, conheço ele desde criança, né, tudo isso, eu fui observando, e principalmente observando também o perfil comportamental dele, o DISC, né? O DISC é um perfil comportamental que a gente utiliza principalmente na mentoria Virtus e também em todo o processo de atividade que a gente faz dos workshops de liderança positiva. É um acrônimo de 4 letras: dominante, influente, segurança e conformidade. Esses 4 perfis comportamentais todos nós temos aqui. Então a gente tem vídeos no nosso canal que a gente aprofunda esse processo para observar que esse perfil comportamental não tem melhor ou pior, mas ele gera, como é um perfil comportamental, nós traduzimos isso nas nossas habilidades, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Por isso, se inscreva no nosso canal, porque nós temos vários vídeos aqui que a gente compartilha propósito de vida, sentido de vida, relacionamento positivo, dentro, né, de todo esse olhar da inteligência emocional, da liderança positiva e do Ikigai, do sentido da vida, uma filosofia japonesa que é o equilíbrio do processo, né, do que eu faço bem feito, o que eu amo fazer, o que gera contribuição para a sociedade, onde eu sou reconhecido ou remunerado. Voltando à conversa com esse filho, esse jovem, vou chamá-lo de o jovem que é jovem, eu ia falar jovem executivo, mas ele está iniciando a sua atividade, né? Jovem profissional jovem, né? E ele, comecei a escutar e tudo que ele estava falando, de que ele estava tendo uma autocobrança, né? Era tudo voltado a uma produtividade tóxica para ele, né? Para ele. Não é que é para as outras pessoas. Mas o Eda, o que era produtividade tóxica? Porque ele estava se comparando com as outras pessoas. Outras pessoas que têm um perfil comportamental diferente dele, né? Por que eu posso falar? Porque a gente fez uma atividade quando eles eram um pouco mais jovens, na atividade onde eu atuava também como voluntário, e a gente fez um trabalho, assim, quando o pessoal estava para prestar o vestibular, a gente fez todo um trabalho com vários jovens com perfil comportamental. Não que aquilo fez com que eles tomassem a decisão, mas isso fez com que eles pudessem cada vez mais observar
como que o comportamento deles se situaria em uma atividade profissional, porque o perfil comportamental ele é importante em todos os momentos da nossa vida. Bom, aí ele começou a falar, por exemplo, dessa questão de competitividade, tudo isso. Lógico, todos nós, né, queremos ser os melhores, mas ele tem um mindset, né, um modelo mental muito rico de crescimento que é voltado para ele ser melhor a cada dia, melhorar a cada semana, a cada dia, de se aprimorar. Então, eu não sei se é a cultura organizacional de onde ele está trabalhando, tudo isso, ou ele mesmo, né, que ele foi criando também dentro da sua imagem, né, ficar se comparando com as outras pessoas. E foi muito interessante porque eu tinha, naquela oportunidade, eu estava relendo um livro, que é o livro Trabalhando com a Alma. É esse livro aqui, ó, da Dennis Halliwell, né? Esse livro Trabalhando com a Alma é um livro muito rico, que eu até lembro o dia que eu comprei esse livro, foi numa imersão que eu fiz de um curso sobre comunicação não violenta, no instituto, eu não sei se no local que chama Nazaré da Luz. Uma semana de imersão, fica na cidade de Nazaré, um local muito, muito rico de espiritualidade, nenhuma vertente espiritual, nenhuma religião, mas é um local muito rico. Você inicia com meditação antes do almoço, não é obrigatório, né? Antes do almoço medita e à noite medita, né? A gente tem todo um local de alimentação também vegana, muito, muito rico, muito rico, muito rico, muito rico. Vamos lá, e eu comprei esse livro por indicação de uma jovem, de uma das participantes. Quando eu falo jovem, eu acho que tinha 30 e poucos anos, né? E com uma consciência de vida muito rica, a experiência, vários jovens fazendo esse curso de comunicação não violenta. Mas, Ueda, a comunicação não violenta o que é? A comunicação não violenta é uma estratégia, eu falo que é uma filosofia de vida também, onde você foi desenvolvido, né? Eu creio que não sei se eu peguei o livro dele aqui, da comunicação não violenta, por Martin Rosenberg, que observou dentro da sua vida e como psicólogo social, a necessidade de você ter estratégias, e aí são estratégias mesmo, de trabalhar a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta é para pessoas que são violentas? Não, a comunicação não violenta é para você aprimorar o seu processo de comunicação. E por que foi um interesse meu na época? Porque os meus estudos, o meu primeiro livro chama-se Competência Emocional Quanto Antes Melhor. E quando eu fiz, foi fruto da defesa de tese sobre o impacto da competência emocional na qualidade de vida no trabalho. E aqui a gente faz uma conexão, porque são 5 competências emocionais, nos estudos do Dr. Daniel Goleman, se a gente pode falar inteligência 1.0, né? No livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, que eu acho que foi o segundo ou terceiro livro do Dr. Daniel Goleman, que iniciou todos os estudos da inteligência emocional, que ele codificou, né? Consolidou todos os estudos dos institutos de psicologia, e autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Fiz a pesquisa e, dentre elas, a empatia foi a com menor frequência. E a comunicação não violenta é um dos grandes pilares, ou um dos grandes resultados, uma das grandes entregas da comunicação não violenta é você trabalhar, ser empático com a outra pessoa. O que é empatia? Entender o que a outra pessoa, onde ela quer chegar, que é a questão cognitiva, que é um dos pilares do tripé, né, da tríade. O segundo, né, é a empatia mais emocional, entender tudo sempre no seu processo de autoconhecimento. A partir do momento que você entende quais são as emoções e seus sentimentos, você consegue gerenciar as emoções das outras pessoas, tá?
Então esse é o segundo. E o terceiro é a compreensão empática. Aí entra a comunicação não violenta, porque a compreensão empática é a prática da empatia no processo. E a comunicação não violenta, ela tem uma estrutura muito interessante. Observar ou você está fazendo julgamento. Então, quando você está observando uma situação, você está julgando ou realmente você está observando aquilo? Porque a gente tem a tendência de tirar conclusões. Um grande exemplo que eu dou no meu dia a dia de sala de aula ou para os meus mentorados, a mentoria Virtus, é assim, você observa uma pessoa roendo a unha, assistindo a televisão, você fala, nossa, a pessoa está com medo, ou está ansiosa. Não sei, você não sabe. O que você observa é que a pessoa está roendo a unha. O segundo é você entender o que é necessidade e o que é sentimento. A gente acaba confundindo o que é necessidade e o que é sentimento. E vem ao encontro com esse jovem, né, que me chamou, tio, eu sou preguiçoso, porque quando eu estava fazendo uma escuta empática, ou seja, eu estava reduzindo o ruído interno meu para validar o que ele estava falando, eu comecei a validar que ele estava confundindo um sentimento que era frustração naquele momento com uma necessidade que ele tinha ou de conexão ou uma necessidade de mostrar qual era o significado do trabalho para ele naquele momento. E aqui a comunicação não violenta é muito bacana, porque dentro dessa estrutura, a gente tem vários vídeos nesse nosso canal também sobre comunicação não violenta, então se inscreva no nosso canal. A comunicação não violenta, ela vai, então, primeiro passo, observar ou julgar. Segundo passo, o que é necessidade, que vai para o terceiro também, o que é sentimento. E saber a estratégia de fazer o pedido. O que é fazer o pedido? Fazer um pedido que esteja na alçada da pessoa, que não seja um pedido complexo. E o pedido trazer a preocupação sua e não acusar a outra pessoa. E quando às vezes a gente acusa a outra pessoa, a gente tem a tendência de obrigar que a pessoa faça o que a gente está pedindo, né? Você tem que fazer isso? Não. Olha, o que eu me sinto frustrado porque você não lava a louça, que tal, né? Amanhã. Então você traz a sua necessidade, o seu sentimento para você e a pessoa pode falar sim ou não de lavar a louça. Dou esse exemplo porque acontece tanto em casa, mas vamos voltar ao nosso jovem profissional. Nosso jovem profissional falou, tio, eu sou preguiçoso, e a gente começou a conversar e eu percebi que realmente a gente tinha que trabalhar o significado do trabalho para ele. Porque era o primeiro emprego, recém-formado, e aqui eu trago então trabalhando com a alma, né? Que aí a gente falou de onde eu tive contato com a comunicação não violenta. Então, veio esse livro, então o livro estava assim muito claro para mim quando eu estava conversando com ele e eu falei assim, nossa, né? Por isso que a oportunidade de a gente trabalhar com educação, ser professor, a gente aprende antes, né? Porque a gente vai também refletindo também da nossa vida, né? Afinal de contas, são eu estava fazendo as contas, pessoal, são 45 anos de vida profissional. Comecei com 15 anos, 45 anos, né? Minha filha que fala, nossa pai, quase meio século trabalhando. Sim, trabalhando. E eu tive a oportunidade que logo de início fazer uma reflexão sobre, não nessas palavras, como posso tornar meu trabalho significativo. Essa já inicia, já na introdução, a autora, ela já vai refletindo esse processo na introdução. Eu estava até relendo aqui se era a introdução, se não era prefácio, né? Mas é a introdução mesmo. A própria autora, ela já começa assim, fazendo assim, nós começamos a nos fazer perguntas complexas como, quem sou eu? O que eu quero fazer da minha vida e como posso tornar meu trabalho significativo. Esse jovem que eu encontrei, que ele já estava, já no início, já fazendo um trabalho de fazer essa pergunta. Veio como uma brincadeira, né? Que ele falou, tio, eu acho que eu sou preguiçoso. Mas aí eu percebi que ele estava procurando um processo do significado, você fazia significado para a vida dele. E aqui, de fato, a questão do trabalho se torna essencial. E a gente observa no nosso canal cada vez mais e na nossa atividade profissional, quando a gente pergunta assim, ou na vida, né? E aí, você tá tudo bem? Aí a pessoa geralmente faz uma conexão com a atividade profissional. Eu estou trabalhando, tudo isso. Então, o quanto que o trabalho tem
nos gera identidade. O trabalho nos gera uma identidade. Então, muitas pessoas são reconhecidas pelo sobrenome organizacional, pela atividade que faz. E aí foi uma reflexão que eu estava fazendo com ele. E aqui eu gosto muito dessa parte, porque foi uma conversa que eu estava falando, ele falou assim, mas Ueda, por que eu tô assim, eu converso com os meus primos, eles não fazem essas reflexões. Aí eu falei, cada pessoa é uma pessoa, mas eu conhecendo os seus pais, eles também te ajudam, né? O seu irmão mais velho também é uma pessoa que também, eles conversam muito, e eles tiveram um diálogo que vem ao encontro do que a Tanis escreve no livro aqui, ó. O trabalho significativo é essencial para a evolução humana e por ser qualquer coisa, contanto que nos aprimore e acrescente valor ao mundo. Aqui é bacana, porque eu fiz uma pergunta para ele e eu vi que ele começou a respirar, e aí quando a gente trabalha a programação neurolinguística, né, a questão dos movimentos oculares, ele foi buscar uma experiência, né? No lado cognitivo ele não achou, aí depois ele foi para o outro lado do olho, os olhares, né? Dependendo, então, o lado direito mais emocional e o lado esquerdo mais racional. E ele foi buscar algo emocional para a vida dele, né? Agora você está vendo meus olhos aí. E aí ele foi buscar algo emocional, e ele falou assim, Ueda, para mim, a contribuição que eu quero fazer no trabalho, eu tenho que ter contato com as pessoas, né, que são resultado do meu trabalho. E onde eu estou, eu fico muito no back-office, eu fico muito nas estruturas, eu fico no processo. Eu não observo a entrega, não digo imediata, mas a entrega da atividade. E aí a gente começou a fazer uma reflexão. E aí ele falou, então vou mudar o mundo. Não, ele não falou isso. Ele falou, lá eu tenho já. E até foi interessante, ele falou assim para mim, Ueda, olha como esses jovens são muito rápidos, e também as estruturas das empresas também hoje permitem as movimentações internas. Então ele falou, olha, lá tem um dispositivo, né, um regulamento, uma estrutura que eu posso, depois de tantos meses, eu posso solicitar, né, através do PDI, através de todo o plano de desenvolvimento individual, solicitar as movimentações para outras áreas. E foi interessante, porque a gente começou a confirmar algumas coisas na nossa conversa. Mas vamos refletir, porque muita gente nesse canal tem conversado muito conosco sobre transição de carreira, né, tomadas de decisões. Muita gente que está achando que 30 anos está velho. Pessoal, eu fiz a primeira transição da minha vida com 30 e poucos anos. Na verdade, começou várias transições, né? Porque onde eu comecei a trabalhar nessa área de comunicação e treinamento, depois eu fui realmente para a área de treinamento e desenvolvimento, depois eu fiz uma transição para a área da seguradora dentro da previdência privada, né? Que era o início, e aí depois eu fui para a agência, fui ser gerente de banco, depois eu fui para a área financeira como diretor de uma outra empresa, depois outra empresa, depois eu retornei, fiz a transição, fui para os bancos escolares. Então é um ciclo, né? Foi bacana porque eu vi o olho brilhando dele quando eu falei para ele assim, tá faltando sentido para você. Ele falou assim, isso, Ueda, tá faltando sentido no meu trabalho, na minha atividade profissional. Por isso, aí eu falei assim, como que você está acordando às segundas-feiras, né? Porque a pergunta do Ikigai, do Dr. Keimoji, né? Dr. Keimoji é um neurocientista do Ikigai, do sentido da vida, ele fala, como que você acorda todas as manhãs, né? Ou do Garfield, né? Odeio segunda-feira, aquele gato, né? Odeio segunda-feira, como que é a música do Fantástico do domingo. Isso é lá do século passado, que a gente falava, né? Dava taquicardia. E aqui eu acho muito rico o que a doutora Tanis escreve aqui, ó. Eu gostaria de esclarecer essa falta de sentido. Trata-se do trabalho que a pessoa considera desprovida de significado. Nada tem que ver com qualquer emprego ou ocupação em particular. Então, independe da atividade profissional. Então, quando eu estava conversando com ele falou assim, Ueda, essa empresa é assim, assim, assim. O brilho nos olhos dele quando ele comentava da empresa, magnífico. Agora,
a área que ele estava trabalhando, ele já não tinha muito, né? Ele até comentou, acho que estava 9 meses, 8 meses, né, na sua atuação profissional, então ele já percebeu, né, que não era aquela área, né, que ele queria. Até brinquei com ele, falei assim, não é o CNPJ ou o CPF? Já ouviu essa? Ele olhou para mim e falou assim, como assim, Ueda? É o CNPJ, a organização, ou eu sou gestor imediato? Ele falou, não, meu gestor até é uma pessoa que oferece feedbacks corretivos, feedback de desenvolvimento, dá oportunidade, mas é a minha atividade mesmo. Isso foi interessante, porque ele, olha como que é a maturidade dele, né? Ele falou, não, Ueda, não é, o meu gestor até ele incentiva, então parabéns para o gestor, né? Para o gestor imediato dele, que influencia positivamente, que trabalha o feedback de reconhecimento. Aqui, eu viro a página aqui, eu até tem uma fitinha que eu coloco aqui, tá aqui, ó, o que é um trabalho significativo. Então isso é pra gente, tá? Eu estava conversando com um mentorado, isso é recente, ele estava comentando, ele recebeu 2 propostas, olha que cara bacana, né? Recebeu 2 propostas, ele começou também a fazer alguns cursos também na área, ele começou a participar com a gente na empresa onde ele trabalhava e tudo isso, e ele percebeu que podia fazer movimentações internas. Nessa mesma empresa, ele teve 2 propostas, assim, quando a gente fala proposta, duas portas que se abriram, né? E essa reflexão foi muito rica para ele, então eu quero compartilhar com você, e talvez seja rica também para você, e foi muito rica para o jovem lá da padaria, o jovem profissional. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Emprego é o que satisfaz nossas necessidades financeiras e físicas. Trabalho é o que satisfaz nossas necessidades emocionais, mentais e espirituais e dá sentido à nossa vida. Vamos refletir? Então, emprego, necessidades financeiras e físicas. Trabalho é o que satisfaz nossas necessidades emocionais, mentais e espirituais e dá sentido à nossa vida. Eu gosto muito dessa interpretação da Tanis, porque ela reduz em 2. Nós temos várias explicações, né, várias áreas, mas aqui ela explica, ó, é isso e isso. A gente consegue ter os 2. Eu lembro quando eu fui lá para lá, quando eu tinha 15, 16 anos, iniciando a atividade profissional como office boy, estudando no curso noturno, na época colegial ou ensino médio, a maioria office boy dos meus amigos, e eu observava que alguns era emprego, né? Eu ganhei isso, e como eu tive uma oportunidade grandiosa, minha gestora, Dona Yukimi Wadarikito, olha, lembrei dela, né? Era uma empresa assim, de capital misto japonês e brasileiro, e eu lembro as oportunidades que ela me deu de conhecer, de fazer cursos. Pessoal, acho que eu tinha 16 para 17 anos, fui fazer um curso de fotografia, porque era um ambiente que você tinha, era um jornal empresarial, e eu fotografava os cursos de treinamento, por isso que o contato, né, muito jovem, muito rápido, muito inicial com a área de educação, a sala de aula, tudo isso. Então eu lembro que as nossas conversas entre os nossos amigos, eu falava, não, eu tirei a foto, eu lembro até hoje, eu tirei a foto, o Tim Maia, o Tim Maia foi receber um valor, né, eu trabalhava num banco e ele recebia, acho que a gravadora dele tinha também conta no Rio de Janeiro, e como era de São Paulo, ele foi e eu fui fotografar, né, o Tim Maia, eu fui num campeonato de paraquedismo, onde eu encontrei os campeões pan-americanos de paraquedismo. Eu encontrei a Rita Lee porque teve também, ela foi receber. Então, tudo isso vai gerando valor e trabalho e significado. E para você, né, dá sentido às suas necessidades emocionais. A gente reflete muito no nosso canal, por isso se inscreva no nosso canal para acompanhar os vídeos. A gente faz as conexões com as emoções positivas, porque as nossas decisões são tomadas por conta das nossas emoções. Percebe lá, qualquer Divertidamente 1, Divertidamente 2, né, do filme. Vamos continuar aqui com a reflexão. No mundo ideal, emprego e trabalho seriam sinônimos.
mas infelizmente o que acontece é que a maioria das pessoas tem emprego, não um trabalho verdadeiro. E vou refletir um pouco mais aqui. Até quando eu falei para esse jovem lá da padaria, eu falei assim, vem cá, você tem emprego ou trabalho? Estava muito recente essa leitura, e aí ele falou assim, Ueda, mas me explica. E eu expliquei que o emprego financeiro e o trabalho que envolvia, ele falou, Ueda, eu tenho os dois, mas falta algo, né? Aí quando ele falou, falta algo, eu falei, aí eu peguei a gente estava na padaria, né? Eu sempre ando com um lápis, né? Esse lápis aqui, ó, às vezes é um lápis menor. Por que não é lapiseira? Porque cai, eu esqueço onde, então a lapiseira fica aqui. Aí eu carrego o lápis, aí eu desenhei para ele no guardanapo, né? Desenhei no guardanapo assim o eixo A e o eixo B, o eixo A e o eixo B do flow, né? Do estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, do fluir, seu estado de máxima performance, onde você se torna mais engajado. E aqui o flow é o encontro, imagine que o eixo aqui, horizontal, é o eixo dos seus desafios. E o eixo vertical é o eixo das suas competências, dos seus pontos fortes, das suas forças humanas, das suas virtudes. O flow é o encontro entre os seus desafios e as suas virtudes, os seus pontos fortes. E desenhei para ele. Aí ele olhou e falou assim, tá aqui, Ueda, eu tenho pouco desafio no ambiente que eu trabalho. E ele falou, e foi algo que eu não soube exprimir, comunicar em palavras, em fatos, para o meu coordenador. E sabe quando a pessoa muda? A gente, nas mentorias, a gente sempre observa isso, já me dá um online, assim, a pessoa muda a postura, fala, nossa, a gente fala, opa, aqui realmente as células começaram a conversar e se tornarem fofoqueiras, ou do bem ou do mal, o corpo, né? E ele falou, Ueda, é isso. Então, não significa que eu sou preguiçoso. Lembra do conversa? Eu falei, como assim, né? Ele falou, não é que eu sou preguiçoso, eu só estou desencaixado, porque foi um diálogo, porque eu falei, acho que você não é preguiçoso, você está desencaixado. Só que ele não estava entendendo, a gente conversou, foram quase 45 minutos, foi uma mentoria na padaria, não, foi quase uma hora, foi. E aí ele falou, Ueda, agora entendi por que esse trabalho não gera significado para mim, porque não gera desafio. Vamos lá, reflexão aqui ainda com a Tânis aqui. O caminho superior do trabalho. Né? É um rico estudo aqui. E ela traz aqui o Bhagavad Gita. Quando visa a recompensa, o trabalho proporciona prazer ou sofrimento, ou ambos, naquele momento, mas quando o homem trabalha visando a eternidade e a sua recompensa. Vamos refletir aqui. Quando trilhamos o caminho superior, nós nos preocupamos tanto com o que fazemos, como com o modo que fazemos. Flow, como eu faço as coisas. O caminho superior está ligado à alma, implica usar o nosso trabalho como veículo para criar algo para aperfeiçoamento nosso, dos outros e do mundo. Isso vem ao encontro da definição de competência da doutora Maria Teresa Fleury e do professor Afonso Fleury, ambos da Universidade de São Paulo. Foram os professores que trabalharam e trabalham muito sobre a gestão por competência. A definição deles de competência é gerar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Então o trabalho tem que gerar, sim, né, um valor econômico para a organização, para a atividade, ou um valor social, para se for uma organização não governamental ou, né, que não lucrativa, mas gerar valor para você. Valor para você. E, como reflexão, eu gosto muito de um início aqui, que ela fala assim, nesse capítulo veio ao encontro de um estudo que eu tive acesso também
da psicologia positiva, do significado do trabalho, é um estudo muito bacana de um hospital, pesquisando quais profissionais dentro do hospital tinha mais significados, gerava mais significado na sua atuação profissional. E esse estudo, desde médicos até o pessoal de higienização, de todas as atividades. E lá veio ao encontro do que a Tanis fala aqui sobre o significado do trabalho. Os profissionais e as profissionais que deram mais significado na atividade profissional foram as pessoas ligadas à higienização. E eu tenho isso também de experiência, também trabalhando também em várias atividades da área assistencial, que esses profissionais dão significado. Eu tive uma experiência em dos hospitais onde a pessoa fazia todo um processo de limpeza, de higienização com brilho nos olhos. Uma vez eu perguntei para ela, né, por que ela fazia o que fazia? Ela falou assim: eu sou uma das pessoas responsáveis para não ter infecção hospitalar nesse local. E com isso, eu já eduquei duas, não sei se era 2 ou 3 filhas, e pelo menos 2 já eram também enfermeiras, técnicas de enfermagem. Olha que bonitinha, né? E aqui a Tanis, ela escreve aqui, ó: na maioria dos empregos, na verdade, a maioria dos empregos contém aspectos tanto no caminho superior quanto no inferior. Mas o modo como executa seu trabalho pode ser do caminho superior. E ela cita aqui a Brenda, que é uma faxineira. Ela usa produtos orgânicos e se orgulha de sua capacidade de criar uma atmosfera agradável nas casas em que trabalha. Brenda faz coisas que estão além de suas atribuições para ser útil, como pendurar quadros na parede. Oh, eu quero a Brenda aqui. Eu vou contratar a Brenda. Mudar a posição dos móveis e passar roupa. Ela até assa biscoito. Aí sim. E toma conta dos animais de estimação dos seus patrões, quando esses se ausentam. Brenda cura os lares, o caminho superior da sua profissão. E você, como que você pode curar? Como você pode gerar valor para a sua atividade profissional? Ah, e o rapaz lá, sim, o rapaz ele conseguiu comunicar, o jovem profissional conseguiu comunicar com o seu gestor, porque ele também estava meio incomodado, falou, será que eu vou deixar o meu gestor também chateado? Não é com ele. Então ele conseguiu comunicar, ele falou que até desenhou o gráfico do flow, né, do potencial com o desafio, e foi muito bacana porque a movimentação foi muito rápida, porque ele conseguiu separar o que não era uma insatisfação dele em relação à área, e sim, ele olhou para dentro e observou qual o significado que ele dá para a atividade profissional. E acima de tudo, que ele não é preguiçoso. E sim, estava gerando uma produtividade tóxica para ele. Então, quando você começa a entender o que gera sentido e significado na sua atuação profissional, isso já é um pulo quântico, é PG, é uma progressão geométrica, né, uma velocidade para você falar, agora eu sei o que vai gerar sentido e significado para mim. E as mudanças, elas começam a atuar de uma forma muito ecológica, tem que fazer bem para você, para as pessoas que estão ao redor, para a organização, para a sociedade. Por conta disto, é muito importante o autoconhecimento e não auto-julgamento, que era o que o meu amigo jovem profissional estava tendo, um julgamento. E você? Você consegue cada vez mais valorizar o que você faz para ter mais sentido? Sentindo, porque a vida é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.